Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo 2, tá? Então, nós vamos começar com a nossa aula de ciências do módulo 2. Nós vamos iniciar lá na página 182, no capítulo 3, e o nosso assunto de hoje é água, tá bom? Então, todo mundo me acompanhando. Bom, na página 182 e 183, vocês vão ver uma imagem, tá? Uma fotografia, e tem 3 perguntinhas para vocês responderem para mim. A primeira vai estar, a água do local mostrado na fotografia encontra-se sobre o solo ou abaixo dele? Então vocês vão observar essa imagem para poder responder. Cite um local onde podemos encontrar água no planeta Terra. E a letra C, cite outros locais turísticos de que você já ouviu falar ou conheceu e que estão relacionados à água. Então é importante a gente lembrar que a água é um dos recursos mais importantes que nós temos na Terra, tá? Por quê? Porque nós não conseguimos sobreviver sem água por muito tempo, tá? Apesar do nosso corpo ter 70% de água, a gente tem 70% de água no nosso corpo, mas a gente não consegue sobreviver muito tempo sem água. Então a água é um recurso natural muito importante para os seres vivos, tá? Vale lembrar também que a maior parte da superfície do planeta é coberta por água, porém apenas uma parte dessa água é própria para o consumo. A gente já vai ver uma imagem que representa melhor isso que eu acabei de falar. Lá na página 184 e 185, nós vamos falar um pouquinho da água na Terra. Então, na página 184, tem o trecho de uma reportagem, tá? Que vocês vão precisar ler para responder a questão 1 e 2. Então, primeiro vai perguntar o que é essa parte azul aí, né? O que representa essa parte azul que cobre a superfície da Terra? E na número 2, depois que vocês observarem novamente essa imagem que está aí do lado, essa imagenzinha aqui, ó, observando a imagem do lado, vocês podem perceber que a maior parte da superfície terrestre é coberta. Então aí vocês vão responder para mim, marcar um xizinho aí, se é por água ou se é por sol, tá bom? Continuando na página 185, vocês vão ver que cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água e 29% não é coberta por água, tá? Então, vocês vão observar logo nessa imagem aqui na página 185, aqui no finalzinho, sobre o que nós acabamos de falar, que essa porcentagemzinha de terra que são apenas, da Terra aqui, ó. Temos aqui a representação da Terra, do planeta Terra. Então, essa parte azul aqui, esses 3%, representa a água doce no nosso planeta, tá bom? E essa parte verdezinha aqui representa cerca de 97% da água da Terra que é salgada, que a gente encontra em mares e oceanos, tá? Essa água doce nós vamos encontrar ela em rios, em lagos, em represas, locais subterrâneos e geleiras. Já a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas informações aqui, tá? Na número 3, vocês vão representar nesse quadriculado aqui para mim, tá? Vocês vão pintar aí para mim, vão colorir conforme, tá? As informações da legenda que tá aí do lado. Vocês vão pintar de azul a quantidade de quadrados que se referem à parte coberta por água e de marrom a parte que não é coberta por água. Combinado? Se alguém ficar em dúvida, só coloca de lápis a cor, tá? E quando a gente for fazer a correção, eu mostro para vocês melhor, tá bom? Aí fica mais fácil de vocês entenderem. Bom, agora eu vou falar na página 186 um pouquinho sobre a água salgada. Então vocês vão ver a representação aqui na página 186 de uma salina. Essa salina, ela fica em Arraial do Cabo, aqui no Rio mesmo, tá? Essa salina vai mostrar para vocês como é que a gente retira o sal da água, tá? Então, olha só, em uma salina, a água do mar é armazenada em reservatórios rasos, onde ele vai receber diretamente a luz do sol.
tá? E vai ficar exposto à ação dos ventos. Então essas condições vão fazer que a água do mar se evapore, passando do estado líquido para o estado gasoso. Quando isso ocorre, né, o sal presente na água do mar, ele vai se acumular nesses reservatórios aqui, conforme vocês estão acompanhando aí comigo, tá? E ele vai ser coletado e vai passar por um processo antes de ser comercializado. Até o sal chegar nas nossas casas, ele vai passar por um processo, tá? Para poder ser vendido, tá? Para a gente poder comprar. Então aí ele vai ficar esse sal aqui que vocês estão vendo a imagem. O sal de cozinha que utilizamos para cozinhar é retirado da água do mar, que é salgada. Então, observando esse processo de extração do sal a partir da água do mar, a gente pode perceber que os mares e oceanos são compostos de água salgada, tá bom? Me acompanhando agora na página 187, vocês vão ver no primeiro parágrafo uma informação bem importante, tá? Que a água salgada ela não pode ser consumida diretamente pelos seres humanos e nem por outros animais. Apesar de muitos animais viverem na água salgada, como os baleias, os tubarões, as estrelas do mar, tá? Essa água não pode ser consumida, tá bom? Temos aqui uma outra informação bem bacana que vai falar um pouquinho sobre o Mar Morto, tá? Nessa reportagem aqui vai explicar por que ele leva esse nome de Mar Morto. Então eu gostaria que todo mundo lesse, tá bom? E compartilhasse essa informação em casa com os familiares de vocês, tá? Contando aí por que o Mar Morto tem esse nome. Continuando ainda na mesma página, 187, a gente tem agora aqui a água doce. Então a gente falou um pouquinho da água salgada e agora a gente vai falar um pouquinho da água doce. Então essa fotografia, tá, é uma nascente de um rio lá em Brotas, que fica em São Paulo. Então ela mostra um local onde a água, né, que existe nos lençóis subterrâneos atinge a superfície terrestre. Então essa água que está aqui por cima, que vocês estão vendo aí na imagem, ela estava embaixo, tá? E ela passou para cima, ela atingiu, né, a superfície terrestre. Então, como a gente já viu que a água do mar, né, é salgada, no entanto, essa água aí que existe nos lençóis subterrâneos, ela é uma água doce, tá bom? Ela passa por meio das nascentes. E a água doce das nascentes, ela segue um curso formando um rio, ribeirão ou córrego, tá? Continuando, a gente agora vai ver na página 188, onde nós podemos encontrar água doce em vários ambientes, tá joia? Então, a água da superfície da terra. A água doce pode ser encontrada na superfície terrestre, em rios, lagos e córregos. A maior parte da água doce que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela provém dos rios e dos lagos. Então, normalmente, essa água tem que passar por um processo, tá, de tratamento para que ela fique potável para que a gente possa consumir, tá bom? Então, a gente tem duas imagens aí. Tem a imagem do Rio Amazonas, da Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. Embaixo a gente tem uma imagem, tá? De uma irrigação aí de plantas na agricultura. Então, continuando na página 189, aqui, agora vocês vão ver a imagem aí da água subterrânea, tá? Como é que ela se forma. Então, ela é encontrada nos lençóis subterrâneos, como vocês estão vendo na imagem. Aí, o que acontece? Esses lençóis subterrâneos são regiões do subsolo, então, que ficam abaixo do solo, né, conforme nós já vimos nos nossos estudos. Então, a gente tem aquela camada do solo e embaixo do solo, a água da chuva que penetra vai se acumulando. Então, com esse acúmulo, ela vai formar um reservatório subterrâneo. Aí, como é que a gente faz para tirar essa água de lá? Então, essa água, tá? O ser humano ele vai ter acesso a essas águas por meio de poços ou pelas minas de água. Então, eles podem tirar através desses poços aqui. Tá vendo? Então, tem as cisternas. Alguns lugares eles têm umas cisternas e eles retiram a água e essa água vai ser consumida ali, tá, por aquelas famílias, tá?
continuando na página 189 mesmo, aqui embaixo já no final, a gente tem uma geleira que fica lá na Argentina. As geleiras, pessoal, parte da água doce da terra, ela está aqui nessas geleiras, tá? Ela está nas geleiras que a gente vê nas imagens, então por todo o oceano. Porém, essa água, ela não é utilizada para o consumo, tá? Porque ela se encontra no estado sólido. Então, a utilização dessa água para consumo, ela envolve o processo de alto custo para transformar essa água para ser potável. O que é isso? A água ela tem que passar por um processo e esse processo ele é muito caro. Então, eles acham que não compensam, tá? Investir dinheiro para poder fazer com que essa água seja potável para a gente consumir. Então, esse processo ele quase não é feito. A água doce também está presente no solo, no ar, nas plantas, nos seres humanos e em outros animais. Tá? Então, o nosso corpo, a gente tem 70% de água no nosso corpo, ele é constituído por 70% de água. Por mais que a gente tenha essa água no nosso corpo, a gente não consegue ficar muito tempo sem água. Então, por isso que a água, sendo um recurso natural importantíssimo, a gente tem que preservar o máximo que a gente conseguir, tá bom? Então, a gente falou um pouquinho aí sobre a água, né? Então, a gente já comentou, relembrou sobre os estados da água, né? Sólido, gasoso e o líquido. Então, lembrando que o líquido a gente encontra em mares, rios, lagos e oceanos. O estado gasoso, ele está em estado de vapor. Por exemplo, quando o sol está batendo, né, na água, vocês podem ver que nas imagens de alguns livros que falam sobre esse ciclo da água, que quando o sol bate, ele aquece a água, então ela vai virar um vapor, ela vai subir. Então, quando ele sobe, vai entrar em choque com as nuvens, né, com a temperatura mais fria, e vai acontecer o que? Vai chover. Então, a água no estado gasoso é a água da atmosfera, e a gente tem a água no estado sólido, que são das geleiras, tá bom? Só relembrando de novo que a água salgada ela ocupa, né, a grande maioria, uma grande parte do nosso planeta, como nós vimos na página 185, e a nossa água, que é ideal para o consumo, que é a água doce, é só apenas 3%, tá? Na página 190 e na página 191 tem algumas atividades para vocês fazerem. Então vocês vão ter que observar atentamente na atividade 1 a imagem que está mostrando. Na número 2 vocês vão escrever cada situação que está representada em cada imagem, tá? O que a gente pode fazer para contribuir para economizar água. Na número 3 vocês vão ler aí a respeito desse aquífero Guarani, que é um grande reservatório de água subterrâneo, e após a leitura, vocês vão responder para mim as questões, tá? Da número 3, a letra A, letra B, letra C e letra D. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Depois anota no cantinho aí da página, não esqueça de anotar, e no nosso próximo encontro a gente tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, big beijo e até a próxima!